Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de junho, celebramos São Medardo. Medardo significa audaz e o nosso santo de hoje nasceu no interior da França, numa família muito piedosa, e ele desde criança demonstrava especialmente um grande amor pelos pobres. Ele era muito sensível, muito compassivo diante das dores de qualquer pessoa necessitada que passasse pela sua vida. Então são vários os relatos da infância de São Medardo em que ele, por exemplo, a mãe prepara uma roupa para ele para dar de presente e aí para o primeiro mendigo, criança que ele encontra na rua, ele dá aquela roupa que ele ganhou. Outra vez, ele encontrou um homem muito pobre, que estava passando por ali, um viajante muito desesperado, chorando, e ele simplesmente pegou um cavalo do pai e deu o cavalo para o pobre viajante. São vários relatos nessa linha, que mostram um grande despojamento, uma grande compaixão diante da dor do outro. Os pais de São Medardo nunca brigaram com o filho por conta disso. O pai, por exemplo, costumava dizer para ele: só deixe para a gente pelo menos o suficiente para a nossa família continuar sobrevivendo. O resto pode ser generoso. E ele, criando numa família muito generosa, muito marcada realmente pelo Evangelho, foi crescendo em piedade, em amor a Deus, em santidade, em virtude. Na sua juventude, ele foi muito próximo de Eleutério, que assim como ele, depois foi canonizado e assim como ele também foi bispo. E o Eleutério era quase que um discípulo dele, que o admirava, que o seguia e que foi muito fiel nos ensinamentos, na imitação do testemunho que ele recebia de Medardo. Quando o grande bispo Remígio, bispo ali da região onde Medardo morava, faleceu depois de um conflito, de uma invasão de alguns bárbaros, o que era muito comum na época. A gente está falando aqui de século V para o século VI. O bispo morreu, o grande bispo daquela região, que era Remígio, e aí o seu grande discípulo, que era Medardo, foi escolhido para ocupar o seu lugar. Ele que tinha se tornado sacerdote com 33 anos de idade, após a morte de Dom Remígio, ele assumiu o seu lugar. Alguns anos depois, seu amigo Eleutério, também um grande bispo, um grande santo, também chegou a falecer, e quando ele foi celebrar as exéquias do seu grande amigo bispo, acabou que no final das contas chegaram ao discernimento de que ele iria ser bispo das duas dioceses. E ele passou de fato muitos anos como um grande bispo à frente de duas grandes dioceses. E ele particularmente passava a maior parte do tempo na cidade de Noyon, na França, que era como se fosse a sua sede episcopal, mas viajava muito, tinha um grande zelo pastoral, um homem de grande virtude, que também soube lidar com muita sabedoria diante dos vários conflitos políticos, dos vários conflitos envolvendo povos bárbaros, heresias. Sempre foi muito firme, sempre foi muito pastor. É muito conhecido também o relato envolvendo a rainha Radegunda, que sofria muito porque o seu marido, o rei, ele era tão bruto que chegou a matar o próprio irmão. Ela fugiu então do palácio, procurou o bispo São Medardo e Medardo a acolheu, a fez diaconisa, o que era uma coisa que existia na época, e depois ela ingressou na vida religiosa, foi morar no monastério, ou seja, ele também era um homem muito corajoso, de muita fibra, na defesa do Evangelho, no enfrentamento sábio diante dos poderes do mundo. É um bispo que realmente deixou sua marca na Igreja da Europa, especialmente da Igreja da França. Faleceu já com fama de santidade. O próprio rei da época era muito devoto a ele, visitou São Medardo nos últimos instantes em que ele ainda estava vivo. Depois mandou que o seu corpo fosse enterrado numa determinada região, onde logo em seguida foi construído um mosteiro que depois inclusive levou o nome do grande bispo São Medardo.
nos inspiremos no exemplo desse grande bispo, esse homem tão virtuoso, tão corajoso, tão desapegado aos bens desse mundo e que tinha uma profunda compaixão pelos sofredores e pelos pobres. São Medardo, rogai por nós.